Eclesiastes 7:8 diz assim: a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Em uma outra tradução, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. A tua palavra que é a verdade, e nós cremos no poder da tua palavra. Fale conosco, queremos ouvir a voz do Senhor, não para ter informação, conhecimento, mas para sermos transformados pelo poder da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje é para concluir bem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós estamos concluindo o ano e todos nós aqui queremos concluir bem o ano de 2024. Eu escolhi para entregar esta mensagem o livro de Eclesiastes, porque este livro fala sobre o sentido da vida. Não sei se você já leu todo o livro de Eclesiastes, mas ele fala sobre propósito. E o ser humano tem que viver debaixo de um propósito. Para que tenha sentido a vida, você tem que encontrar o sentido. Caso contrário, você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar fazendo várias coisas, procurando sentido. Um vazio na sua alma, um vazio na sua existência. Se você não entender qual é o verdadeiro propósito da vida, você sempre vai ficar buscando um propósito, algo para se realizar. Tem pessoas que procuram esse propósito, por exemplo, na bebida, nas drogas. Tem pessoas que procuram, por exemplo, esse propósito em outros vícios, em jogos, em compras, em vendas. Tem gente que procura esse propósito da sua existência, da sua vida, na questão do prazer. E é diverso essa lista é grande, de como as pessoas procuram sentido para a vida. Outros projetam o sentido da sua vida na vida de outra pessoa, e se aquela outra pessoa deixar de existir, automaticamente o sentido da sua vida também não existe mais. E Eclesiastes está falando exatamente sobre isso. Aqui nós temos a história, ou não a história, mas nós temos aqui a pregação, o discurso de um rei idoso, fazendo uma breve reflexão sobre a sua vida. Um homem que tentou encontrar sentido nas riquezas, tentou encontrar sentido na própria sabedoria, tentou encontrar sentido no poder, e a conclusão que ele chegou, que tudo isso só faz sentido em Deus. Só faz sentido em Deus. Você pode ter muitos bens, você pode ter muito poder, muitos títulos, muita formação, muitos diplomas, você pode ter muito conhecimento, você pode ter sentido e desfrutado do prazer, os prazeres da vida. Você pode ter conhecido muitos lugares, viajado,
Nada disso faz sentido se não estiver em Deus. Esta foi a conclusão que Salomão, o chamado aqui de Coelete, ou o Eclesiastes, o pregador, essa foi a conclusão que Salomão chegou. Porque, afinal de contas, você pode morar em um palácio. Afinal de contas, você pode morar em um castelo e ser extremamente triste. Afinal de contas, você pode desfrutar de todos os prazeres desta vida e estar mergulhado em uma depressão, em uma tristeza profunda. Essa foi a conclusão que Salomão chegou. Ao contrário, também é verdade, você pode morar numa casa simples. Se você tiver Deus, você ser a pessoa mais feliz, a pessoa mais alegre, mais contente com a vida que Deus te deu. O capítulo 7, eu li apenas um versículo aqui, mas o capítulo 7, ele traz muitas afirmativas, não é só a do versículo 8, ele traz muitas afirmativas. Inclusive, em algumas traduções, como eu li aqui na segunda tradução, a frase inicia não só no versículo 8, mas em muitos outros versículos inicia com a seguinte afirmação: melhor é. Diz aí, meu irmão, o que melhor é? Qual que é o conceito que você tem de melhor é para a minha vida? Eu fazer isso que eu desejo, isso que eu tenho vontade, melhor é para a minha vida eu fazer aquilo que eu bem quero, o que eu bem entendo, porque afinal de contas, eu sou maior de idade e sou dono do meu nariz. Melhor é para mim viver de qual maneira? Como você responderia? Porque o capítulo 7 tem muitas frases assim, muitas. Nós lemos aqui só o versículo 8, mas se você observar no versículo 1 diz: melhor é ter um bom nome do que melhor é ter o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aqui no versículo 1 voltou ao tema aqui, que é melhor o fim do que o começo. Melhor é a conclusão, no versículo 8 que nós lemos falou isso. Melhor é a conclusão do que o início. Versículo 2 diz que melhor é, ou na primeira tradução que eu li mais vale ir a uma casa em luto do que ir em uma casa em festa. Por quê? Porque na casa de luto demonstra o fim, a conclusão de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade de refletir. Meus irmãos, Deus é controvérsia, é mistério. Quem aqui diria que melhor ir numa casa de luto do que numa casa de festa? Quem aqui diria que mais vale o bom nome do que o perfume? Nós não estamos falando de perfume que nós compramos aqui até num preço considerável, não. Nós estamos falando do perfume da época de Salomão, que caríssimo. Nós estamos falando de um bem que tem valor alto. No versículo 3 diz que melhor mais vale um momento de tristeza do que dias de riso. Por quê? Porque é o rosto
circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Quando você fica triste, você vai refletindo e compreendendo melhor a sua condição humana. Ainda no versículo 5 diz: melhor é escutar a repreensão de um sábio do que as adulações de um tolo. Às vezes os sábios nos repreendem, a gente acha ruim. Não, falou, eu vou falar também, não vou levar desaforo. Às vezes é um sábio nos repreendendo e a gente acha ruim. O filho, quando a mãe repreende, o pai repreende, quer alterar a voz. Opa, peraí, com quem você acha que você está falando? Abaixa a voz. É um sábio, é uma sábia que está falando. É o seu pai, é a sua mãe. Agora, quando um tolo vem bajular a gente, eu sou especial mesmo. Um tolo bajulando a gente acha que é legal. Mas a repreensão de um sábio, a gente quer alterar a voz, levantar a voz também. Melhor é a repreensão de um sábio. E o versículo 8, então, que nós lemos, essa frase ainda continua aqui. Melhor é. Mais vale a conclusão dos assuntos. É melhor do que o seu início. Como você termina é mais importante do que como você começa. Até mesmo, irmãos, vamos falar primeiro sobre a vida, porque esse livro é sobre o sentido da vida. Depois a gente vai para o ano, para esse ano que nós estamos concluindo. Ninguém aqui quando começou bem. Todo mundo aqui quando começou, se não tivesse sido rodeado de cuidados, não estaria aqui. Até mesmo aquela pessoa que diz assim: eu comecei bem sim, porque na minha casa sempre teve tudo, nunca nos faltou nada. Na nossa casa sempre teve tudo o que nós precisamos, e até muito mais do que nós precisamos. Só que quem acabou de nascer, se não for cuidado, em pouco tempo morre. Todos nós aqui, quando iniciamos, não sabíamos nem colocar a própria comida na nossa boca. Então, quando nós iniciamos, nem há uma expectativa de nós, para que nós possamos fazer alguma coisa significante em poucos dias, meses de vida. Não é assim, todos nós aqui sabemos. Agora, como nós iremos terminar? Por qual propósito você viveu? O que deu sentido à sua vida? Aí sim, o tempo vai passando e nós vamos nos amadurecendo e nós precisamos encontrar com um propósito. E o propósito é aquele que te criou. Deus é o propósito. E se nós queremos terminar bem, precisamos terminar em Deus. Meus irmãos, Deus trabalha ao longo do tempo. Já nós iniciamos algo. Nós iniciamos projetos. No começo, é até empolgante naquilo que nós iniciamos. É empolgante.
Mas o tempo vai passando e nós vamos desanimando. Quantos projetos você iniciou esse ano? E naquela primeira semana foi um negócio assim impressionante, foi aquele, que bênção. Vamos dar alguns exemplos aqui. A pessoa começa num trabalho, num emprego, e às vezes até conta o testemunho na igreja. Irmãos, que bênção! Eu estava desempregado, pedi oração, clamamos pelo favor do nosso Deus, e Ele me abençoou e me deu um emprego. Isso naquela semana que a pessoa foi empregada. Aí passa o tempo, passa um mês, passa 2 meses, você já ouve algumas pessoas murmurando: eu não estou aguentando aquele emprego. Não vejo a hora de chegar às férias para mim descansar daquele emprego. E aquela empolgação e aquela gratidão que se tinha naquele início. O que foi que aconteceu? Porque nós somos entusiastas em iniciar, mas e em desenvolver e em concluir o que nós iniciamos? Aqui eu dei só um exemplo, mas poderia ir para vários exemplos que são bem mais tristes. Pessoas que iniciam relacionamentos entusiasmados, pessoas que iniciam paternidades entusiasmados, e o tempo vai passando, e quantas crianças abandonadas que nós temos, quantos casamentos abandonados que nós temos. Então nós somos entusiasmados, né? O pessoalzinho de hoje aí diz que é emocionado. Só é emocionada, chega aquela emoção, mas e depois? O que acontece? Os nossos projetos, eles têm começos empolgantes, que lá no início do ano, mas lá era o início, e agora é o fim. E segundo a Bíblia, a conclusão é melhor do que o início. Deus, irmão, é importante que você entenda isso, porque nós estamos falando de propósito, nós estamos falando do sentido da vida. Deus, tudo que Ele inicia com a mesma alegria e com o mesmo ânimo, Ele concluirá na sua vida. Mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós iniciamos muita coisa com empolgação e não concluímos, Deus, Ele inicia e conclui com a mesma bondade, com a mesma misericórdia. Por quê? Porque é o fim que revela o propósito de Deus, e é o fim também que deve revelar em nós a maturidade que nós tivemos ao iniciar algo e caminhar por um tempo. Nós iniciamos o ano, e o que esse ano causou em você, além, logicamente, de talvez projetos que você não concluiu, mas um ponto aqui, a questão aqui é: o que esse ano fez você crescer, o que esse fim, o início, a conclusão está mostrando para você, a maturidade, o crescimento, o quanto você melhorou
em 2024. Mesmo que você não tenha terminado algo que você começou. O que você pode tirar de lições, de proveito? Porque na Bíblia tem vários homens que iniciaram e não concluíram. Vários. Mas claramente mostrou a maturidade, o crescimento desses homens ao longo desses ciclos, ao longo da vida. Por isso, irmãos, que de fato o que a Bíblia apresenta aqui melhor mais vale a conclusão do que o início, porque tem a ver com uma jornada que você percorreu, e a primeiro momento, o que eu digo aos irmãos, ao invés de você olhar para o futuro e dizer assim, em 2025 eu vou fazer isso, ao invés de você fazer isso a primeiro momento, porque esse negócio de promessa, irmão, ele é antigo, tá? Esse negócio de promessa, eu prometo que no novo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é antigo. Diz a história que na Babilônia o pessoal fazia essa promessa. O novo ano, na contagem deles, era de acordo com o calendário lunar. Não é o mesmo calendário nosso, lógico, porque o nosso calendário é depois de Cristo. Eu estou falando de uma época antes de Cristo. E que esse calendário, o ano novo, era baseado na colheita. No dia que iniciava a colheita da plantação, era o ano novo. Era a celebração do ano novo. E aí os babilônicos prometiam coisas. Tem uma história que diz que eles prometiam, olha, o ano que vem eu prometo que eu vou devolver a máquina agrária que você me emprestou. Então, o ano novo está chegando aí. Eu plantei, obrigado porque você me emprestou as máquinas, eu plantei, minha plantação deu certo, está bonita. E então, no primeiro dia da colheita, que era o ano novo, no ano novo eu vou devolver para você as máquinas que você me emprestou. E os babilônicos estão esperando até hoje as máquinas que eles emprestaram. Eles prometiam, mas não devolviam. Então esse negócio de prometer, o ano que vem eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. É lógico que o povo de Deus já sabe que quando fala sobre futuro, ele deve sempre dizer, se Deus quiser, se o Senhor quiser, se Ele me dá vida, amanhã, mês que vem, o ano que vem, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Mas, sabe, meu irmão, para concluir bem, o primeiro conselho que eu te dou aqui é o seguinte: ao invés de você projetar o que você quer para 2025, você faz uma reflexão, faz uma retrospectiva, que você faça primeiro uma revisão de 2024. E ao invés de você colocar no papel o que você quer fazer em 2025, você coloque primeiro as lições que eu tirei da minha vida em 2024. Quais foram elas? Quais foram elas? Que aí você pode fazer uma lista grande. Fala, olha, não bate a cabeça ali não, porque eu bati em 2024, eu me machuquei.
Eu tenho que ficar atento, esperto agora com esse obstáculo da vida. Eu tenho que ficar agora atento naquilo que aconteceu na minha família, para que não aconteça mais, no meu trabalho, para que não aconteça mais, para que eu haja mais com sabedoria na minha família, no meu trabalho, para que eu não fale mais coisas que eu falei, que eu não tenha mais atitudes que eu tive nesse ano que acabou, porque eu estou concluindo e eu quero concluir bem, e para que eu possa concluir bem, eu tenho que ter crescido nesse ano. Maturidade. O que eu fiz de forma infantil, de forma imatura, os exemplos que eu dei, aquilo que eu fiz e não deu certo, por que não deu certo, o que eu devo fazer para melhorar as minhas atitudes, o meu comportamento com a minha família, no meu trabalho e principalmente com Deus. Então, eu preciso concluir bem. E para que eu conclua bem, eu preciso tomar as lições, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu posso tirar da minha vida como lições, para que eu não cometa mais aquilo que eu havia feito. Meus irmãos, termine bem esse ano. Não faça a primeiro momento projeção sobre um novo ano, não. A primeiro momento, tente avaliar, revisar o que aconteceu, aonde você errou, e também não olhe só para os erros, aonde você acertou e o que você pode continuar fazendo para melhorar as suas atitudes, a sua qualidade de vida, a sua relação com Deus, principalmente a sua relação com Deus. Porque se Deus é o propósito, não há nada que você faça, não há nada por você mesmo que vai dar sentido à sua vida, a não ser o próprio Deus. Além disso, um outro conselho, para que conclua bem, é o que o versículo continua dizendo: a paciência é melhor do que a arrogância. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Irmãos, a paciência é uma virtude. É uma virtude que Deus pode nos dar. Nós estamos num mundo de inquietação. O mundo que nós vivemos hoje, já foi falado pelos sociólogos, é o mundo fast food. É a sociedade líquida que escorre de dentro dos nossos dedos. Nós parece que não conseguimos segurar mais nada. Junto aos fast food, quando não é, são os enlatados. A comida tem que ser rápida, aí a alimentação tem que ser rápida. Abriu a lata, está pronta a comida. Esperou 5 minutos, pagou e retirou. Agora, se ficar 10 minutos, a gente já fica irritado. Se demorar um pouquinho mais, a gente já perde a paciência. Biblicamente falando, não é esse o conceito. Não estou falando sobre o que comer ou não comer. Não, o conceito bíblico de paciência é desses pequenos detalhes aos mais importantes detalhes
da sua vida. Porque a paciência é a virtude de esperar no tempo de Deus. Só que não é esperar assim, fazendo pouco caso. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer também, não estou nem aí. Não é. Não é a virtude de esperar com indiferença. Não é. É a paciência de esperar no tempo de Deus, mas confiando em sua providência. Confiando em Deus. Isaías, o profeta, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa virtude, ela te ajuda, me ajuda a evitar decisões precipitadas e até mesmo, irmãos, erros que podem ser irreparáveis. Quando nós vivemos na virtude do Senhor, na paciência do Senhor, isso quer dizer que nós não queremos fazer nada do nosso jeito. E ainda tem uma outra questão aqui, né, irmãos? O perigo da arrogância. Ainda tem uma outra questão aqui. Porque a arrogância ela é marcada pela impaciência e pelo orgulho, que o ser humano acha que pode resolver tudo sozinho. O ser humano pensa que pode resolver tudo sozinho. E ainda em um texto do Salomão, no Provérbio 16, 18, né, diz que a soberba, ela precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Quando o ser humano acha que pode fazer tudo sozinho, ou por ele mesmo, é ruína, é queda. É isso que ele vai sofrer. Por isso que a arrogância, ela nos afasta de Deus, enquanto a paciência nos aproxima de Deus. Por isso, irmão, o conselho é, para concluir bem, não pense que acabou para mim. Não. Para que você conclua bem 2024, sabe? Faça uma revisão da sua vida e busque na sabedoria de Deus lições para aplicar no seu crescimento e na sua maturidade. Para concluir bem, irmão, o segundo princípio é: não pense que acabou. Não diga assim, acabou para mim. Aquilo que eu iniciei, aquilo que eu planejei, eu estou vendo mais um ano terminar e eu não estou conseguindo concluir. E eu estou vendo mais um ano se findar e parece que nada acontece. E parece que não está dando certo minha vida. Não pense assim, irmão. Sabe por quê? Porque a paciência é uma virtude que Deus tem para nós. E essa virtude se aproxima dele. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. E quanto mais você estiver perto de Deus, dependendo de Deus, mais você vai dizer: tudo está acontecendo na minha vida. E tudo está acontecendo na minha vida no tempo de Deus. Tudo está acontecendo. Nas minhas inquietações, nos meus desesperos, na minha impaciência, talvez até na minha oração, questionando por que não acontece, eu posso descansar no Senhor. Meu irmão, eu estou terminando bem esse ano de 2024.
eu estou concluindo bem. Porque apesar de que muitas coisas que eu desejei, de que muitas coisas que eu tive vontade que acontecessem, não aconteceu, eu estou seguro na paciência de Deus. Eu estou seguro que Deus está providenciando algo muito melhor do que eu desejei, ou que eu tive vontade. Eu estou seguro que a vontade dele, eu nem consigo compreender, é infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso, conforme o poder dele mesmo que opera. Eu quero concluir essa palavra dizendo: irmão, cultive isso, cultive a paciência. Um mundo que está fervendo, um mundo que está com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nós estamos, como poderia dizer aí, no olho do furacão, né? Na maior cidade do país, da América Latina. As coisas mudam, às vezes numa rapidez, outras, porém, nem tanto. Deus está chamando você. Termine bem. Conclua 2024 bem. Conclua na paciência do Senhor. Deus frequentemente usa o tempo para moldar o nosso caráter. Frequentemente. Espere com fé, com confiança, sabendo que mesmo que você, eu, que nós não estejamos com toda aquela empolgação de estar iniciando algo, Deus continua trabalhando com a mesma bondade, com a mesma misericórdia, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria para ser derramada na sua vida. Eu gostaria também de desafiar você a enxergar além do início, além do começo. Não se deixe desanimar pelos desafios, pelas dificuldades. Não se deixe desanimar porque aconteceu algo que te entristeceu. Não. Busque a visão de Deus. Busque olhar com os olhos do Senhor. Como é isso? Como é isso? Hebreus responde, Hebreus 12, 2. Tenha o seu olho fixo em Jesus, autor e consumador da fé. Não seja arrogante. Não seja arrogante, porque isso pode te levar à ruína. Reconheça que sem Deus não podemos fazer nada. Dependa do Senhor. Caminhe com humildade diante do Senhor. E a própria Bíblia também, o Novo Testamento, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tem pessoas que acham que esse versículo é: os humilhados serão exaltados. Não é bem assim, irmão. O versículo é: te humilhe. Você deve se humilhar. Não que alguém está te humilhando. É você que deve se humilhar. Se humilhe diante do Senhor, você mesmo. Reconheça a sua fraqueza, sua pequenez. Reconheça a sua dependência. Reconheça que a sua vida é pequena diante de Deus. Te humilhe diante do Senhor, porque Ele te exaltará. Confie no Senhor, irmão. Confie
no Senhor. Examine sua vida, examine, dá uma olhadinha para esse ano, faça um exame, reavalie algumas coisas, reforce outras. Tem coisas que você precisa mudar, outras que você precisa aperfeiçoar. Não, já estava bom, tem espaço aí para melhorar. Faça isso. Antes de você olhar para 2025, conclua. E conclua bem. Que os nossos fins sejam melhores que os inícios. E a conclusão de tudo isso é o seguinte: e que em tudo, do início ao fim, Deus seja glorificado na sua vida. Amém. Graças a Deus.